Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre crase. O que seria? Vamos lá? Então, crase é a fusão, é a junção, é o casamento da preposição a com o artigo definido a. Então, é próprio da escrita, né? Na fala a gente não fala crase, né? Vamos dizer assim. Então, é só da escrita. Então, essas fusões, né, elas são representadas por um acento, né, que a gente dá o nome de acento grave. Ele é o contrário, né, do acento agudo, como a gente vê aqui na imagem, tá? Então, este acento indica que ali há uma fusão, que ali há crase. Então, vamos lá. Uma dica, né, para a gente saber quando usar a crase, é substituir a crase por ao e o substantivo feminino por um masculino, caso essa preposição seja aceita sem o prejuízo de sentido. Então, aí a gente vai ter a certeza da crase, né? Por exemplo, na frase, vou ao colégio. Faz sentido, né? Claro. E quando a gente usa escola no lugar de colégio, então vou à escola. Aí vai ter crase, né? Por quê? Colégio é uma palavra equivalente, né, à escola, palavra masculina equivalente à escola, e dá para fazer a troca, né, pelo ao. Então, vou ao colégio. Né? Então, consequentemente, teremos crase em vou à escola. Tá? Esse é um macete, uma dica bem bacana. E agora, né, os casos onde ocorre a crase. Antes de palavras femininas, fui à escola, fomos à praça. Quando acompanham verbos, né, que indicam destino, ir, voltar, vir, vou à padaria, fomos à praia. Né, sempre utilizando a crase aí. Nas locuções adverbiais, né, nas prepositivas, também nas conjuntivas. Saímos à noite. À medida que o tempo passa, as amizades aumentam. Né? Então, temos aí exemplos, né, de duas locuções que são femininas. E aí temos alguns exemplos, né? À medida que, à noite, à tarde, à direita, à esquerda, às claras, às pressas, às escuras, à moda, né? Então, essas são as locuções femininas também que a gente tem que utilizar a crase. Antes dos pronomes demonstrativo, aquilo, aquela, aquele. No verão, voltamos àquela praia. Refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa. Então, também esses pronomes a gente utiliza a crase. Antes da locução à moda, de, quando ela estiver subentendida. A gente não utiliza muito, né, essas construções, né, essas frases, mas é bom saber que tem crase. Então, veste roupas a Luís XV, dribla a Pelé. Então, temos aí oculto, né, subentendido, essa locução, a moda de, né? Então, por isso que a gente utiliza a crase, né? Ficar atento. Na indicação das horas, a gente utiliza, né, crase antes do numeral, que indicam horas exatas. Termino o meu trabalho às 5 horas da tarde. Saio da escola às 12h30. Então, aí, no caso, a gente utiliza a crase. Porém, temos que ficar atentos, né, quando acompanhadas de preposições. Para, des, após, perante, com, não se utiliza a crase. Por exemplo, ficamos na reunião desde as 12 horas. Já tem a preposição desde, né? Então aí não há fusão do a com a. Então a gente não utiliza a crase. Chegamos após as 18 horas. Também o mesmo caso. O após aí já é a preposição que está sendo utilizada. O congresso está marcado para as 15 horas. Já temos aí a preposição para, então não precisa da fusão. Não há a crase neste caso aí. Depois, quando não usamos a crase? Uma dica, né? Palavras repetidas em expressões que têm palavras repetidas, a gente não usa. Ficamos cara a cara na festa de final de ano. Dia a dia nos conhecemos melhor. Experimente dar o soro gota a gota. Frente a frente, gota a gota, ponta a ponta, tete a tete. Não utilizamos crase nessas expressões. Antes de palavras masculinas, Jorge tem um carro a álcool. Samuel comprou um Jeep a diesel, né? Então, antes de palavras masculinas, não há crase. Antes de pronomes pessoais, no caso reto, e pronomes oblíquos. Falamos a ela sobre o ocorrido. Ofereceram a mim as entradas para o cinema. Então, aí os casos retos são eu, tu, ele, nós, vós, eles, e os oblíquos, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, o, lhe.
Não utilizamos também. Antes dos pronomes demonstrativos, isso, esse, este, esta, essa. Era isso a que nos referíamos. Quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. Tá? Nesses casos também não tem. E temos um exemplo de crase facultativa, ou seja, ela pode ser usada ou não. Depois da preposição até. Fui até a praça ou fui até a praça sem crase. Entrega a Ana, por favor. Ou entrega a Ana, por favor, com ou sem. Mandou presentes de Natal à sua família, né, antes de pronome possessivo. O caso, né, de cima é antes de pronome feminino, né, nome próprio feminino, desculpa. Ou mandou presentes de Natal à sua família, com crase ou sem crase, né? Então, não se usa crase antes da maior parte dos pronomes, não vai se utilizar a crase. E aí temos esses exemplos. Facultativa, pode ou não usar. Depois da preposição até, antes de nomes próprios femininos e antes dos pronomes possessivos. E a última dica, para saber se a crase é utilizada nos verbos de destino, utiliza-se esse macete aqui, essa manhãzinha. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Então, vou à Europa, volto da Europa. Teremos crase. Foi a Roma, voltou de Roma. Né? Não há crase nesse caso. Então, é uma dica, né? É uma dica aí que dá para a gente entender melhor, principalmente os verbos de destino. Certo, pessoal? Então, assim, espero que entendam um pouco melhor a crase. Não é difícil, né? Então, ficar bem atento. Tem algumas manhas, alguns macetes, né? Para entendermos melhor. Mas espero que tenham entendido um pouco. Tá? Um abraço para vocês, cuidem-se, até mais. Tchau, tchau.